Buenas pessoal, eu sou Leonardo de Andrade e no vídeo de hoje nós vamos estar tentando responder uma pergunta que que o pessoal não se cansa de fazer assim, que é a seguinte: Paulo Freire estragou a educação brasileira? Roda a vinheta. Bem, a primeira coisa que a gente precisa começar a discutir é sobre um discurso bastante intenso relativo a Paulo Freire, né, o nosso patrono da educação brasileira. Eu tenho outros vídeos aqui sobre Paulo Freire, você pode ver aqui no canal, tem uma aula especial sobre o pensamento de Paulo Freire, então eu não vou me deter neste vídeo falando especificamente sobre o pensamento de Freire, sobre a biografia de Paulo Freire, essas questões, mas tentar responder um pouquinho de onde surge esse questionamento e essa pergunta que é muito arraigada numa doxa, num senso comum, numa ideia pré-concebida e preconceituosa, reproduzida pela classe dominante há mais de uma década, há décadas na verdade, sobre Paulo Freire, né? A gente vê esse discurso bastante intenso de ódio ao patrono da educação, Paulo Freire. É um discurso realizado por uma elite, por um grupo bastante específico, que vive dizendo que Paulo Freire estragou a educação brasileira, que Paulo Freire é um doutrinador, que o pensamento de Paulo Freire é horrível e não ensina ninguém, que Paulo Freire falava sobre tirar as coisas importantes do currículo e não ensinar nada a ninguém, só ensinar sobre socialismo e comunismo e coisa e tal. Então, quer dizer, você tem um discurso intenso e que ele não tem muito sentido. Quando você sai desse discurso, os odiadores de Paulo Freire vão para o ad hominem, que é atacar pessoalmente a figura do autor da obra, a figura do pensador, dizendo que o sujeito era um comunista, que o sujeito era safado, que o sujeito odiava a liberdade, que o sujeito não era democrático, que fazia referência a ditadores e coisa e tal. Tá? A primeira coisa que eu tenho para falar sobre essa declaração de Paulo Freire estragou a educação é a seguinte. Primeiro que o pensamento de Paulo Freire ele não conseguiu penetrar totalmente na educação brasileira pública, né? Ou na educação brasileira até. Porque Paulo Freire foi exilado do Brasil em 1964 e no final dos anos 60, no início de 70, ele vai publicar Pedagogia do Oprimido, que é a sua maior obra. Em Pedagogia do Oprimido ele vai fazer uma síntese. Em Pedagogia do Oprimido ele vai escrever sobre uma pedagogia que seja capaz de, através do diálogo, através de uma educação emancipatória, conseguir conscientizar os oprimidos sobre a sua própria relação de opressão e desvencilhar esses sujeitos das relações dominantes da sociedade, ao mesmo tempo buscando também tirar o opressor de dentro de outros oprimidos, né? E conseguir conscientizar também o opressor da sua própria opressão. Então é uma pedagogia de liberdade, em que a ideia seria fazer isso através da teoria da ação dialógica, né? Nessa teoria da ação dialógica, Paulo Freire diz que é possível e é necessário trabalhar a educação a partir da perspectiva do aluno, né? Da perspectiva do educando. Então partir do educando para trabalhar as problemáticas que se tem em sala de aula. Houve um equívoco muito grande sobre isso, porque quando Paulo Freire fala que deve-se trabalhar a partir do educando, ele não estava falando que você deve trabalhar o que o educando quer. Né? Mas o equívoco que alguns grupos pegaram, e possivelmente de propósito, foi dizer isso. Ah, se o aluno quer pintar hoje na aula, a gente vai deixar ele pintar e não vai trabalhar mais nada. Não é isso. O que Paulo Freire significava e queria dizer era que se você hoje vai trabalhar operações complexas de matemática, você não pode chegar na sala de aula, no quadro, e simplesmente começar a colocar as operações complexas sem ter um contexto relativo a isso, sem indagar o aluno de onde ele conhece as operações complexas, aonde ele usa isso no cotidiano, qual é o conhecimento dele relativo a isso, se ele sabe fazer, né? Qual é a tentativa dele de fazer operações complexas. Isso se aplica a todas as disciplinas. Era exatamente isso que Paulo Freire queria fazer. Mas mais importante, a pedagogia de Paulo Freire, ela é uma pedagogia que busca a conscientização do sujeito, que busca emancipar o sujeito das relações de opressão. Então, acho que um pouco diferente do pensamento marxista, né? O pensamento marxista tem a base nas relações de classe, né? Mas Karl Marx definia as classes de uma forma mais ampla. Paulo Freire define as classes como duas. Então, são os opressores e são os oprimidos.
No seu pensamento, ele buscava fazer com que os oprimidos tomassem consciência da sua opressão. E tomando consciência da sua opressão, iniciassem uma revolução para tirar o opressor do outro sujeito também. Então seria uma pedagogia utópica em que toda a sociedade se liberta e essa sociedade se libertando caminharia para relações fraternais, para relações mais humanas. E relações mais humanas, enfim, dariam desmonte ao capitalismo, que é uma doutrina econômica altamente desumana que gera muita miséria, né? Levando o cabo, enfim, ao socialismo, que seria uma sociedade mais igualitária. Mas Paulo Freire, embora socialista, não estava falando especificamente disso. Ele estava falando sobre a libertação do sujeito e a sua compreensão sobre a relação de opressão. Por que vem então essa afirmação de que Paulo Freire estragou a educação pública? Ora, porque quando você aplica a pedagogia de Paulo Freire, o objetivo é a conscientização do sujeito. Conscientizando o sujeito passa a perceber as relações de opressão. E percebendo as relações de opressão, ele se volta contra quem o oprime mais, o Estado. Dentro das relações capitalistas da sociedade burguesa, é o Estado. Então fazer essa afirmação ela é bastante óbvia, porque quando você aplica a pedagogia dele na educação pública, a lógica é que a educação pública mostre as mazelas do próprio sistema da educação pública, o autoritarismo da escola, o autoritarismo vertical que vem de cima da escola e o autoritarismo dentro da sociedade. Então você vai começar a ter pessoas que estão mais nervosas, né? Mais oriçadas, mais revolucionárias. Né? Então, é por isso que se fala muito nessa ideia de que estragou e esse tipo de coisa. Agora, é importante a gente fazer, né, um parênteses aqui relativo a isso, sobre a cultura pedagógica brasileira. Né? O Brasil ele tem uma cultura pedagógica profundamente jesuítica. Tá? Quando os jesuítas vieram lá no século XVI, né, lá em 1540, 1500 e pouco, aí, eu sou péssimo de data, mesmo sendo professor de história, a gente começa a ter a catequese dos nativos brasileiros. E com a catequese dos nativos brasileiros, logo a gente começa a ter os primeiros modelos de escolas, ali no século XVIII, né, que são escolas católicas, né, escolas religiosas, principalmente a maioria fundadas por ordens jesuíticas. Né? Os jesuítas vão trazer consigo uma série de pedagogias francesas, né, vindas de mosteiros, vindo de universidade, vindo de ideias que naquela época estavam concebidas como ideias mais avançadas dentro da educação, mas que são ideias profundamente bancárias, ideias de educação que são passivas, que são copistas. Né? E a partir disso a gente tem na cultura brasileira uma ideia na educação muito copista, em que o que basta é que o aluno chegue, sente na classe, copie aquilo que o professor falou, e assim ele vai absorver esse conhecimento como se fosse uma osmose, como se ele fosse uma folha branca e o professor, dotado da verdade universal, vai depositar esse conhecimento nele. Então, quando a cultura da pedagogia jesuítica ou da pedagogia brasílica, né, porque ela vai ter suas características próprias, a pedagogia brasílica é uma pedagogia muito violenta, muito bancária, muito autoritária. Quando ela se choca com uma pedagogia do oprimido, uma pedagogia freiriana, você vai ter esse embate de ideias, porque uma, obviamente, não consegue casar com a outra. E é justamente por isso que a pedagogia do oprimido, a pedagogia de Paulo Freire, ela nunca conseguiu totalmente penetrar dentro das escolas brasileiras. Ela não consegue quebrar o discurso de autoritarismo, porque o autoritarismo dentro da escola pública brasileira, ele é vertical. Ele parte do Estado, né, do Estado para a Secretaria de Educação, que são órgãos do Estado, do professor para o aluno, da direção para o professor e do professor para o aluno. Mesmo às vezes a gente sabe, não é geral, nem todos os professores são autoritários, mas em geral isso aconteceu durante muito tempo, fazendo com que houvesse uma prática bancária, uma prática reprodutivista, uma prática mecanicista e incentivando esse papel de aparelho ideológico do Estado que é a escola. Então a pedagogia freiriana ela não penetrou totalmente porque ela precisa que o professor, primeiro, se perceba enquanto opressor. Tá? Porém, Paulo Freire é uma figura, um educador que a elite ama odiar. E agora eu vou explicar por quê. Embora a pedagogia freiriana ela não tenha conseguido penetrar na escola pública brasileira, ela certamente penetrou em algumas escolas privadas brasileiras. Principalmente as grandes escolas, que não são de baixo custo e que estão voltadas para a elite, certo?
Paulo Freire ele trabalhou com Jean Piaget no tempo dele em que ele esteve na Suíça, né? Conheceu vários educadores ao redor do mundo, ele foi melhorando cada vez mais a forma de pensamento dele. E a partir da década de 80, o pensamento de Jean Piaget ele entra com muita força na educação brasileira. Ele é utilizado, inclusive, até hoje nas escolas privadas de elite brasileira. E ele também é odiado pelo Estado e pela classe de elite para a escola pública, porque é também um pensamento que faz com que o sujeito pense as relações sociais de forma a construir o conhecimento e a não ser depositado desse conhecimento. Então agora, para dizer por que a elite ama odiar Paulo Freire, eu vou dar dois exemplos, certo? O primeiro exemplo é de uma sala de aula linda, uma sala de aula esteticamente bonita, uma sala de aula colorida, em que o professor pega os seus alunos, ele leva eles para o pátio para brincar de pipa. Tá? Brincando de pipa, ele fala para os alunos como a pipa é construída, quem é que fabrica a pipa, de onde a pipa vem, de onde vem o material que faz a pipa, de onde vem a linha que faz a pipa. Depois ele passa a conversar com seus alunos, alunos bem vestidos, alunos bem alimentados. Ele passa a conversar com seus alunos sobre a aerodinâmica da pipa. Como é que a pipa consegue voar tão alto? Como é que a pipa consegue se manter no ar? Como é que eles controlam melhor a pipa? Depois eles voltam para a sala de aula, eles pegam livros e eles passam a estudar teoricamente a pipa, a ver como ela é montada, a ver de onde ela vem, com embasamento científico, e as questões elas começam a surgir, os alunos perguntam e o professor vai respondendo de acordo com o conhecimento científico que está dado, certo? Esse é o cenário 1. O cenário 2, você tem alunos que estão com fome, alunos mal vestidos, uma sala de aula feia, o professor não tem nenhuma pipa, então ele chega na sala de aula, a sala de aula está bagunçada, ele manda que os alunos que estão sonolentos e famintos e cansados abram um livro, ele desenha uma pipa no quadro negro e ele começa a falar sobre a pipa. Ele começa a dizer de onde a pipa vem, a aerodinâmica da pipa, como é que a pipa é feita, etc e tal. Bate o recreio, os alunos vão para o intervalo. Qual destes dois métodos é um método que seria mais aproximado da pedagogia do oprimido, que seria mais freiriano? É a primeira forma, por exemplo. Por quê? Porque primeiro a escola tem estética. Para Paulo Freire era muito importante que as coisas estivessem estéticas. O ser humano é um sujeito estético. Tá? Segundo, que há um processo de realidade concreta, que é mostrar a pipa em ação, mostrar o material dela, mostrar como ela é feita, inquirir os alunos sobre a pipa e depois há uma demonstração teórica sobre a pipa, em que se estuda, se lê a palavra. Ou seja, se lê o mundo antes e depois se lê a palavra. O segundo, há uma educação que é bancária. O primeiro cenário é o cenário mais comum nas escolas de elite. Porque fazer isso significa não somente você mostrar para o sujeito as relações complexas que existem na sociedade, mas ao mesmo tempo, mostrando essas relações, você tem a criação de sujeitos que estão cientes dela, conscientes dessas relações, e que vão acabar se tornando líderes para dominar outros sujeitos para que não percebam essas relações. Então, essa figura que a elite chama odiar, ela é amplamente utilizada, o seu pensamento é amplamente utilizado dentro das instituições escolares privadas. Não só as universidades privadas hoje no Brasil falam muito sobre Paulo Freire. Os materiais didáticos, livros didáticos e aulas, eles mencionam Paulo Freire, eles dissecam um pouco da pedagogia de Paulo Freire, porque há um propósito intencional nisso. Paulo Freire também dizia que toda a pedagogia ela é sistemática, ela está voltada para um modelo de sociedade, e a sua também poderia ser utilizada para fins de opressão sobre outros sujeitos. Então é muito importante a gente entender essas relações da cultura pedagógica brasileira, da cultura freiriana, e poder entender que Paulo Freire não estragou a educação pública porque ele nunca esteve, evidentemente, inserido dentro da educação pública. Tirando algumas regiões do Brasil que tem um forte cunho freiriano, como é o caso do Nordeste, que Paulo Freire pôde se inserir de alguma forma pelo seu trabalho lá. Mas há muito ainda que trabalhar para pensar o pensamento freiriano, que é um dos pensamentos mais estudados no mundo. Paulo Freire hoje é um dos pensadores mais citados, o terceiro pensador mais citado em obras acadêmicas. E a sua pedagogia ela é uma pedagogia fundamentalmente conscientizadora. Então, a partir do momento que nós utilizamos ela em sala de aula, ela pode ser utilizada com qualquer coisa, nós temos um processo de desvelamento da realidade concreta. Desvelar a realidade concreta significa desvelar as relações de opressão. E Paulo Freire é atacado, enfim, porque desvelar as relações de opressão permite mostrar quem são os opressores.
Então esse foi o vídeo dessa semana. Se você gostou, deixa o gostei aqui embaixo, se inscreva no canal, comente e me segue lá nas redes sociais em @leonardo_de_andrade. Uma lua, um queijo e um beijo.